Imagina o trabalho de uma vida inteira, a consagração de uma carreira inteira, dependendo de um único e imprevisível movimento brusco de um joelho. É um cenário assustador. Nossa, muito. Hoje a gente vai dissecar o relógio implacável que está correndo contra a biologia. Mas, bom, para estabelecer exatamente o nosso marco temporal, hoje é sábado, dia 23 de maio de 2026. Exato. E a atmosfera no mundo do esporte é, assim, de pura contagem regressiva, né? Pois é, faltam pouquíssimos dias para a parada oficial das competições de clubes antes da Copa do Mundo. É um momento onde a matemática pura do calendário colide de frente com o ritmo inegociável da fisiologia humana. Com certeza. E para guiar essa nossa imersão de hoje por esse labirinto de prazos e, bom, tecidos musculares, a gente trouxe uma base documental bem rigorosa. Sim, temos fontes muito sólidas. Isso. Nossas fontes incluem reportagens investigativas super profundas da Zero Hora, que foram corroboradas e até expandidas pelo jornalista Jorma Figueiredo, do jornal paraguaio ABC Color. E o que a gente tem em mãos com isso é uma visão estéreo, sabe? O acompanhamento médico e tático aqui no Brasil, cruzado com a perspectiva de quem monitora cada passo lá no Paraguai. Essa dupla perspectiva é essencial. Porque o que a gente está analisando deixou de ser um simples boletim médico para virar um autêntico incidente diplomático esportivo. Verdade, virou uma questão de Estado quase. O objetivo da nossa exploração de hoje vai muito além de repassar as notícias esportivas da semana. A missão é examinar um estudo de caso extremo sobre gestão de risco. A gente vai mergulhar na situação limite de Matias Vilaçante, volante do Grêmio, e desvendar a teia complexa que amarra a preparação física dele, a pressão de um calendário estrangulado e o desespero tático de uma seleção nacional às vésperas do maior palco do planeta. E é um estudo de caso perfeito, né? Sobre a intersecção entre medicina esportiva e o planejamento estratégico puro. Ok, vamos analisar isso por partes. Para entender a gravidade absoluta da próxima semana, a gente precisa revisitar o momento em que esse cronograma rumo ao Mundial sofreu um verdadeiro abalo sísmico. O colapso biomecânico que simplesmente reescreveu o planejamento de 3 instituições diferentes de uma só vez, né? Exatamente. O jogador, o clube e a federação. Pois é. A gente volta para agosto de 2025... O Vilaçante sofre não apenas uma, mas assim, a combinação de 2 lesões devastadoras. A ruptura do ligamento cruzado anterior, aliada a uma lesão de menisco. É o pesadelo de qualquer atleta. Para quem acompanha o esporte, o LCA rompido já é um terror conhecido. Mas a junção dos dois cria um cenário de reconstrução monumental. Foram meses no mais absoluto vácuo competitivo. Um apagão total na carreira dele. Sim. E só agora, no início deste mês de maio de 2026, ele voltou a treinar com bola, participando das atividades lá comandadas pelo Luiz Castro no Grêmio, supostamente sem restrições médicas. Esse supostamente é a palavra-chave aí. Totalmente, porque a gente precisa traduzir esse termo técnico para quem nos escuta. Reconstruir um LCA em um menisco não é como levar o carro na oficina e trocar um pneu furado em 20 minutos, sabe? De jeito nenhum. O processo se assemelha muito mais a desmontar e reconstruir o motor inteiro e a suspensão de um carro de Fórmula 1. O que é fascinante aqui é essa ilusão de segurança que o termo liberado pelo departamento médico cria. Como assim, ilusão? É que, do ponto de vista puramente anatômico e clínico, a engenharia foi concluída. O enxerto do ligamento está firme, o menisco está cicatrizado e, bom, capaz de suportar a carga de impacto linear. Entendi. Tá, o hardware tá pronto, digamos. Exato. Mas a biologia esportiva exige um componente neurológico invisível aos exames de imagem tradicionais. Que é? A propriocepção. Ah, claro. O ligamento original do atleta não era apenas uma corda mecânica segurando os ossos. Ele era tipo um cabo de fibra ótica lotado de mecanorreceptores. Que enviam sinais pro cérebro, né? Isso. Sinais instantâneos sobre a posição espacial do joelho. Quando ocorre a ruptura, esse cabo de dados é cortado, a cirurgia até coloca uma corda nova, mas o cérebro precisa literalmente reaprender a conversar com aquela articulação. Seguindo aquela analogia da Fórmula 1, então, na garagem da equipe o motor está perfeitamente montado. Lá nos treinos fechados com o Luiz Castro, a telemetria não aponta nenhuma falha. O carro parece perfeito no papel. O carro acelera em linha reta, faz as curvas programadas da pista de testes,
Mas pegar esse mesmo carro com peças recém-soldadas e jogar ele no asfalto fervente de uma corrida de domingo é outra história. Sem dúvida. Cercado por outros veículos tentando jogar o piloto para fora da pista a 300 km por hora, altera completamente as leis da física envolvidas, né? É que o ambiente do treinamento, mesmo o mais intenso concebido pelo Luiz Castro, é fundamentalmente um ambiente proativo. Proativo você diz porque ele sabe o que vai fazer. Exato. O cérebro do jogador sabe que o exercício envolve correr até o cone e girar para a esquerda. Existe uma antecipação cognitiva do impacto e da torção. A musculatura se prepara frações de segundo antes. Ah, entendi. Já uma partida oficial é um império do caos, né? É reatividade pura. Um adversário faz uma finta não mapeada, a bola sofre um desvio inesperado, e aí o jogador precisa mudar de direção bruscamente. E aí é que mora o perigo. Com certeza. Essa carga cognitiva adicional, somada à necessidade de uma resposta muscular instantânea, e bom, sem planejamento prévio, é o verdadeiro teste de fogo para a nova suspensão do joelho dele. Nossa. É por isso que atestar a saúde física é uma etapa concluída, mas adquirir ritmo de jogo e resgatar a confiança reflexa é, assim, um abismo ainda a ser cruzado. É o que o Vila Sante busca agora de forma até agoniada. Provar que esse motor não vai estourar no primeiro estresse não ensaiado em campo. E como a liberação médica de jaleco branco já foi assinada, o gargalo muda de endereço. O problema abandona as macas do departamento médico e aterrissa no implacável tabuleiro de xadrez do calendário brasileiro. Que é sempre apertado, né? Muito. A pausa oficial do semestre está batendo a porta e restam exatas 2 partidas. 2 únicas oportunidades para validar o motor dessa máquina. Só 2. Pois é. O Grêmio entra em campo na próxima terça-feira, dia 26, contra o Montevidéu City Torque e depois no sábado, dia 30, enfrenta o Corinthians. 2 jogos bem diferentes, por sinal. Exato. E as reportagens cravam que as chances de retorno são muito maiores para o duelo contra o Corinthians no sábado. Mas eu fiquei muito intrigada com isso e preciso questionar esse planejamento, botar a bola no chão. Pode falar. Se o jogador já treina sem nenhuma restrição clínica, por que adiar para o dia 30? O jogo do dia 26 contra o Montevidéu tá logo ali, oferecendo minutos valiosos. Sabe qual é a mágica fisiológica que acontece nesses 4 dias de intervalo entre terça e sábado que transformam uma aposta perigosa num retorno aceitável? Olha, a diferença não é mágica de forma alguma. É estritamente adaptativa e inflamatória. Como assim? Quando um atleta em fase final de transição aumenta abruptamente o volume de treino tático, inserindo coletivos e aquelas disputas de bola mais ásperas, a articulação responde. Com dor. Com microinflamações silenciosas, na verdade. O período de terça a sábado oferece à equipe de fisiologia 96 horas cruciais. Para monitorar, né? Isso, monitorar como o líquido sinovial dentro do joelho se comporta após as primeiras sessões de intensidade máxima. Se o joelho inchar minimamente na segunda-feira, colocá-lo em campo na terça significa submeter uma estrutura inflamada à carga imprevisível de um jogo oficial. O que seria catastrófico. Sem dúvida. Esperar até sábado garante que as enzimas de recuperação atuem e que a musculatura estabilizadora esteja com seus estoques de glicogênio plenos para proteger a articulação de verdade. Mas assim, há também o peso tático dessa decisão para quem comanda a equipe. Não é? O treinador não vive em função do calendário de um único atleta, por mais brilhante que ele seja. A perspectiva do Luiz Castro ilustra muito bem a tensão brutal entre a medicina e a tática. A reportagem da Zero Hora é enfática ao dizer que não existe garantia nenhuma de que o jogador será relacionado. E isso surpreende muita gente, né? Sim, mas o motivo é a economia vital das substituições do futebol de elite moderno. Um clube engajado em competições decisivas tem ambições. O time precisa dos pontos. Cada jogo importa. Exato. Gasta-se semanas planejando o uso das 5 alterações para mudar o ritmo do jogo, pressionar um adversário fatigado ou, sei lá, segurar um resultado. Escalar um atleta que não joga há 9 meses impõe um risco operacional bem severo ao esquema tático. O risco de queimar uma substituição de forma forçada. Tenta imaginar o cenário. O jogador entra como titular. Aí, aos 15 minutos, durante uma transição defensiva super rápida, ele sente não o joelho operado, mas uma fisgada na coxa oposta. Por causa da compensação.
Isso, uma compensação mecânica inconsciente. O treinador é imediatamente forçado a gastar uma janela de substituição ali. Essa quebra de planejamento sobrecarrega os outros 10 jogadores em campo. Que talvez precisassem ser poupados no segundo tempo, né? Exatamente. O Grêmio não é um laboratório de testes de reabilitação. É uma instituição buscando vitórias urgentemente. Pois é, ceder minutos a um jogador sem ritmo, em partidas onde 3 pontos são fundamentais, é uma das decisões mais solitárias e complexas para uma comissão técnica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A camada diplomática, né? Isso, porque essa decisão solitária de colocar o Vila Sante em campo, seja por míseros 10 minutos ou um tempo inteiro, deixou de ser um problema exclusivo das paredes do vestiário gremista. O drama se internacionalizou. Cruzou as fronteiras literais. Para quem gosta de visualizar essas estruturas de poder, a gente pode pensar nessa situação como uma clássica e tensa guarda compartilhada, sabe? Excelente analogia. O Grêmio atua como o tutor do dia a dia. É a instituição que arca com salários altíssimos, que bancou cada hora de cirurgia e reabilitação e que detém 100% do risco físico caso aquela perna ceda numa dividida brutal na terça-feira. É o detentor do capital físico e financeiro. De fato. E do outro lado da mesa de negociações, lá na outra ponta, temos a Federação Paraguaia de Futebol, a outra face da guarda. Eles não estão lidando com compressas de gelo às 3 da tarde de uma quarta-feira. Eles estão de olho nos dividendos. O produto final pronto para uso. Precisam urgentemente desse ativo físico operando em capacidade máxima para um espetáculo global que acontece daqui a algumas semanas. E as fontes lá do ABC Color nos revelam que essa tensão saiu dos corredores e virou diálogo direto. Sim, o Gustavo Alfaro, comandante da seleção do Paraguai, está intervindo pessoalmente. Ele está conversando com o Grêmio sobre a real possibilidade de o seu volante atuar antes dessa paralisação. E isso levanta uma questão importante sobre os protocolos invisíveis do futebol, né? Treinadores de seleções nacionais, amparados pelo peso de suas confederações, costumam operar na base da notificação oficial. Manda um e-mail e pronto. Isso. O rito padrão é observar de longe, avaliar dados remotos e enviar o fax de convocação. O clube, por força de regulamentos da FIFA, apenas cede o ativo e ponto. Não tem muita conversa. Exato. Então, quando a gente observa um profissional da envergadura do Gustavo Alfaro descer do pedestal de selecionador para se engajar num lobby ativo, quase rogando por minutos de rodagem em partidas de clubes, a gente compreende o tamanho do abismo tático que o Paraguai enfrenta sem esse jogador específico. O que atesta que o esquema de jogo paraguaio é altamente dependente das valências que só ele oferece ao time. No tabuleiro do Alfaro, o Vila Sante não é apenas um volante construtor ou um mero destruidor de jogadas. Ele é a peça de engrenagem. Aquele motor box-to-box. Perfeito. O motor que conecta o bloco defensivo profundo com as transições ofensivas rápidas é o atleta capaz de fechar os meios espaços e realizar coberturas dinâmicas em alta intensidade. E numa Copa do Mundo isso é ouro. Se o Alfaro vai para um Mundial, enfrentando seleções de elite mundial que sufocam o meio de campo, a ausência de um jogador com essa rotação específica força o treinador a, redesenhar toda a estrutura defensiva de uma nação. É muita pressão nas costas de um jogador só. Esse lobby diplomático não é afeto paternal, é pragmatismo puro. O Alfaro precisa que o Grêmio assuma a fase final do risco de campo para o Paraguai colher o jogador pronto para a batalha. Então, o que isso tudo significa quando a gente olha para a folha do calendário? Significa que toda essa infraestrutura médica, todo o malabarismo das escalas de treinamento do Luiz Castro e toda a diplomacia cautelosa do Gustavo Alfaro colidem contra uma parede de concreto armado. A matemática implacável do corte da convocação. Exato. O tempo de inatividade que começou naquele fatídico agosto de 2025 é o único muro entre o Vila Sante e o passaporte para o Mundial. É um muro burocrático e tático que não negocia com o passado do jogador, sabe? Negocia apenas com seu presente imediato. E os dados das reportagens desenham um funil cruel dessa reta final.
O Gustavo Alfaro elaborou uma pré-lista generosa, abrangente, contendo o nome do Vila Sante e de outros 54 jogadores. 55 compatriotas no total. Todos vivendo a expectativa do ápice de suas carreiras. A guilhotina, porém, é que a lista final despenca abruptamente para apenas 26 eleitos. É um corte brutal. E o detalhe mais sádico dessa história toda: a data exata para esse corte ser anunciado publicamente sequer está definida. A tensão simplesmente se estica dia após dia. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a matemática dessa lista transforma completamente a natureza dos próximos jogos do Grêmio. Como assim? Pensa bem, 29 atletas de elite, profissionais que estão em ritmo competitivo pleno em seus respectivos clubes, serão sumariamente descartados. Gente jogando toda semana vai ficar de fora. Exato. Num cenário onde cada vaga é disputada milímetro a milímetro, carregar um jogador que não pisa num gramado oficial há quase um ano transcende a lealdade técnica. Começa a beirar a negligência com o restante do grupo, né? Totalmente. Um torneio curto de altíssima exigência como uma Copa não tolera passageiros ilustres ocupando lugares na arquibancada. A margem de erro numa Copa do Mundo é simplesmente inexistente. Por consequência direta, os hipotéticos 15 ou 20 minutos que o Luiz Castro possa vir a conceder contra o Montevideo City Torque ou contra o Corinthians assume um peso estratosférico. Viram muito mais que só uns minutos em campo. Deixam de ser minutos de readaptação ou de ganho gradual de fôlego. Esses minutos se transmutam em uma autêntica audição ao vivo e sem rede de proteção. Nossa, é o tudo ou nada. O Gustavo Alfaro e a comissão técnica dele estarão analisando cada frame da transmissão. Se o volante hesitar numa bola dividida, se demonstrar receio de colocar o peso no joelho operado durante uma transição rápida, a coisa complica. Ou até se o tempo de bote tiver atrasado um pouquinho, né? Isso, atrasou meio segundo, a justificativa técnica para mantê-lo na lista final desaparece. O treinador paraguaio precisa de argumentos sólidos em vídeo para apresentar os outros 29 jogadores que serão cortados. Tem que justificar a escolha. Sem esses minutos comprovando a integridade não só do joelho, mas da instintividade do jogador, a inclusão entre os 26 se torna insustentável. O funil exige certezas, não apostas heróicas. O que nos permite recapitular rapidamente o território imenso que cobrimos hoje a partir dos dados locais e das fontes do Paraguai. Uma jornada e tanto. Vimos como uma dupla lesão devastadora nos ligamentos e no menisco paralisou o cronograma esportivo de um atleta de elite. Dissecamos os motivos pelos quais a alta médica é apenas a linha de partida para o verdadeiro desafio neurológico de voltar a jogar. O cabo de fibra ótica que precisa ser reconectado. Exploramos o delicado tabuleiro tático onde um clube precisa vencer partidas e administrar riscos de substituição, colidindo direto com a pressão externa de um treinador de seleção, suplicando por ritmo de jogo. Um lobby diplomático poucas vezes visto. E desaguamos na roleta russa de uma lista que cortará mais da metade dos seus integrantes nos próximos dias. Para mim é um microcosmo perfeito de como o esporte de altíssimo rendimento moderno opera hoje em dia. Com certeza. É uma intersecção implacável onde o bisturi do cirurgião, a tática do treinador e os protocolos burocráticos convergem, pesando sobre as articulações de um único ser humano. E falando sobre esse único ser humano no centro desse furacão de interesses, eu quero deixar uma reflexão para a nossa audiência que vai muito além das planilhas, do inchaço articular e das listas de 55 nomes. É importante trazer para o lado humano. Sim. Quem acompanha o esporte costuma olhar para o campo e ver atletas blindados, sabe? Como se fossem máquinas invulneráveis desenhadas para o nosso entretenimento nas terças e sábados. Mas tentem dimensionar por um instante o abismo psicológico que deve estar instalado na mente do Matias Vila Sante na iminência desses jogos. Deve ser ensurdecedor. Imagina só, quando a placa de substituição subir à beira do gramado, anunciando a entrada dele, cada passo rumo ao centro do campo vai carregar um peso invisível e incalculável. É aquele momento onde a superação do trauma físico dá lugar ao combate contra o trauma psicológico da recidiva. O medo de quebrar de novo. Exatamente isso. Na primeira vez em que a bola rolar na direção dele e um adversário vier para o choque frontal, não será apenas mais uma disputa por espaço no campeonato nacional. Nem de longe. Naquela fração de segundo,
O cérebro dele vai precisar confiar cegamente que os enxertos, que os parafusos minúsculos e que as longas e dolorosas sessões de fisioterapia isolada vão suportar a força de um impacto real. É uma fé cega na própria biologia. É a carreira inteira, o ápice da jornada esportiva e o sonho de representar uma nação inteira numa Copa do Mundo, tudo balançando na corda bamba das conexões de um ligamento reconstruído. E num esporte que não perdoa fraquezas. Pois é, e a verdadeira maravilha não é apenas a medicina conseguir consertar essa anatomia, mas como a mente humana consegue, no meio desse turbilhão de pressões diplomáticas e de relógios em contagem regressiva, silenciar o medo primal de sentir a mesma dor de novo e simplesmente jogar futebol. Eu diria que o silêncio mental, nesse contexto de extrema vulnerabilidade e escrutínio público, talvez seja o maior feito atlético que ele possa demonstrar nesses parcos minutos que tem pela frente. E com esse olhar sobre o desafio invisível que antecede o apito do árbitro, a gente encerra a nossa imersão de hoje. Mergulhar nessas fontes nos permitiu destrinchar que o retorno aos gramados não é uma questão de apenas calçar as chuteiras, né? Mas de equilibrar uma rede intrincada de interesses, riscos médicos e diplomacia de bastidores. Foi uma análise em tanto. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido luz sobre as engrenagens silenciosas que definem os cortes e as glórias de um ano de Mundial para quem está nos ouvindo. Sigam questionando, explorem as entrelinhas e até a nossa próxima jornada em busca dos detalhes que constroem as grandes narrativas. Um abraço e até lá!